Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vós outros? Mais uma vez na estrada, né? E agora eu estou aqui tendo a grata alegria de ter na minha companhia. Jesus enviou de dois em dois, né? Ele disse que é melhor serem dois do que serem um. Então assim, meu pastor, só coloca aí o seu cinto, que se a gente chegar lá e não tiver mensagem para pregar, a gente vai ter testemunho para contar, né? Dos livramentos do Senhor. Então eu estou aqui com a grata alegria do meu pastor Rodrigo Costa, que além de ser pastor, é um exímio pregador. Nem todo pastor tem necessariamente a responsabilidade, incumbência de ser um exímio pregador, mas o pastor que maneja bem a palavra da verdade, indiscutivelmente ele sai à frente. E ele está acompanhando-me. Eu estou indo pregar na cidade de Bituba, no congresso, e eu tendo a grata alegria, né, o aval de estar com o meu pastor. Então isso prova que ele não apenas é aquele que ouve, ou melhor dizendo, que fala, mas também aquele que ouve. E como a fé vem pelo ouvir, então eu quero, junto com vocês, ouvir o pastor Rodrigo, e daí eu vou ficando crentinho, né? Vou desenvolvendo fé. Não é crentino, é crentinho. A gente vai desenvolvendo fé para chegar lá e estar bem abençoado para poder pregar. Então, com vocês, com nós outros, pastor Rodrigo Costa, que estará trazendo uma mensagem de Deus. E eu sei que é Salmos 45. Ele tem muitas boas palavras que fervem ao coração. E aquele que é de Deus, João 8,47, ouve a palavra de Deus. E eu já falei mais do que devia, né? Então, com vocês, nosso pastor Rodrigo Costa. Deixa eu ajeitar a câmera aqui para ele. Opa! Estamos aí. Irmão, é o peso da unção, irmão. Não aguenta, não suporta, irmão. Já disse que o jugo né, será despedaçado pela unção. Vamos tentar ajeitando aqui. Pode falar, meu pastor, tá meio tortinho, mas Jesus endireita. Pode ser, meus queridos. Prazer estar aqui, pastor Cristiano, né? No canal Pão Diário, um grande exímio pregador. Nós estamos aí acompanhando na estrada. E de fato nós estamos indo cumprir o ID de Cristo, né? Ele deixou lá ademoestando os discípulos, né? Exortando, dizendo: olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então para nós é de fato alegria estar na presença de Deus e estar acompanhando o homem de Deus aí, que tem muita sabedoria da mensagem, da palavra. O bom Deus lhe agraciou, né, com os dons que vem do alto, né? E é uma bênção de Deus estarmos aqui. E hoje temos uma palavra ao seu coração no percurso, né, desse caminho. Eu gostaria também de ter a ata participação do pastor Cristiano a respeito da fé. Falar um pouco sobre fé, né, esta fé que nós recebemos ao ouvir a palavra de Deus, né? A fé vem e vem pelo ouvir a palavra de Deus. Um texto expositório aqui, expositivo da palavra, Hebreus 11, né? E o verso de número 1, né? Que a fé é o firme fundamento das coisas, né, que se vê, e a prova das coisas que se esperam. Ou seja, a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem, mas a prova das coisas que se espera. O que é fé para você, num conceito bíblico? É crer, confiar, acreditar. Quando o escritor de Hebreus está dizendo que a fé é o firme fundamento, ele está dizendo que esta pessoa que recebeu esta confiança, ou que depositou a sua confiança em algo, ou seja, em Cristo, ele está firmado, ele está decidido, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem. Nós não ouvimos, mas ouvimos falar dele, ouvimos do seu sacrifício, ouvimos falar da sua grandeza e o confiamos, depositamos crédito ali no seu sacrifício através da cruz do Calvário, que trouxe redenção para nós. Então, fé é o firme fundamento das coisas que se não veem, mas a prova das coisas que se esperam. Se nós esperamos com fé este Cristo que um dia alcançou a nossa vida por intermédio de alguém que trouxe a palavra, o evangelho, que a fé vem pelo ouvir a palavra, a fé foi gerada em nosso coração através da palavra de Deus. Possamos atear aqui rapidamente, para não demalongar muito, que Abraão, ele foi chamado e foi constituído o pai da fé, porque Abraão, ele acreditava que o Deus que o chamou podia trazer à existência coisas que não existiam. A Bíblia
Bíblia diz que ele saiu de uma terra chamada Ur dos Caldeus, de Padã Arã, né? A terra dos caldeus, saiu dali sem saber para onde ia. Abraão não sabia para onde ia de fato, mas acreditava que o Deus que o havia chamado direcionaria o caminho para ele. Pastor Cristiano? Que bom, meu pastor, que bom. Sempre bom, porque a fé, justamente que você está falando, é se exercitar, né? Ela não nasce pronta, né? Ela precisa ser alimentada, precisa ser exercitada. E ouvindo o senhor falar, a definição dela, reitera para nós, Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas. Olha que interessante. Isso não vem. Firme fundamento. Se a fé é um sentimento, ela é abstrata. Não é tangível. Você não pega a fé pelas mãos, mas você pega o resultado dela pelas mãos. Você não toca na fé, mas é tocado por ela. A fé te produz coisas firmes. Olha que interessante. Sendo sentimento, ela é abstrata. Mas sendo abstrata, não é leviana. Ela é firme. Então, não é ver para crer, mas é crer para ver. Olha que interessante isso, né? Por isso que a fé nos faz ver o invisível, crer no incrível. A fé nos faz acreditar naquilo que, humanamente falando, é inacreditável. Você acabou de citar, né? Se não me falha a memória, acho que é Romanos, né? Capítulo 4, acho verso 15. Talvez esteja equivocado ali. Quando fala que Abraão, 4,17, se não me falha a memória. Ele creu no Senhor e se lhe for imputado como justiça. E olha que interessante. Ele é capaz de antever, porque é assim que a fé o faz. Ele foi capaz de crer que Deus chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Lembra do sacrifício? Porque ele teve fé para ouvir, ele teve fé para falar, ele teve fé para receber e ele teve fé para entregar. Então a fé realmente ela vai dimensionando-nos, né? Observe isso. Às vezes nós até temos fé para ouvir, mas e fé para receber o que ouvimos? A fé precisa produzir em nós. E uma vez que a gente está no outro estágio de fé, que a gente recebe, e até onde a gente tem fé para entregar o que recebeu. Entregar o nosso sorriso, o nosso Isaac. Todos nós somos sabedores que quando Deus pede Isaac, na verdade Deus quer Abraão. Nada pode disputar o coração de Deus, né? Deus é uno, Deus é exclusivo. Ir até Ele não nos exigirá nada. Seguir após Ele nos custará tudo. É diferente. Ele não sabe para onde vai, pegando aí, né? Gancho na sua fala. Abraão é um homem que não sabe para onde vai, mas sabe com quem é que ele está indo. Glória a Deus, né? Quando a gente prega sobre Abraão, e até tem um hino que diz, né? Caminhando eu vou, lembra disso, né? Para Canaã e coisas do tipo. As pessoas creem, gente, desculpa aqui, tá? As pessoas creem equivocadamente que Abraão sai de uma terra maldita e vai para uma terra bendita. E exatamente o oposto. Ele sai de uma terra bendita, de uma terra próspera, né? O crescente fértil no Mediterrâneo, Padarã, Mesopotâmia, onde você estava falando. E ele vai para uma terra maldita, Canaã. Lembra de Canaã? Canaã, filho de Cã. Cã, o filho amaldiçoado de Noé. Então, na verdade, abençoarei os que te abençoarem. Abraão vai abençoar pela fé aquilo que estava amaldiçoado. Que fé, né? E ele tinha 318 famílias que dependiam da sua fé. Por isso ele é o pai dos que creem. Por isso ele é realmente o pai da fé. Mas, meu pastor, vamos lá, querido. Faça as suas demais considerações. Lembrando que fé, meu Deus do céu. Gente, não nos critique aqui, tá? Por isso aqui. Lembrando que fé, olha que interessante. Ela não apenas é um fruto do Espírito, como ela é um dom. Glória a Deus, né? O amor, por exemplo. O amor, ele é um sentimento. O amor é um fruto do Espírito. Mas eu não li na Bíblia o dom do amor. Como muita gente diz, o irmão tem um dom do amor. Não, eu acho que ele tem uma predisposição para obedecer. Porque não se ama porque é fácil. Se ama porque é necessário. Então esse negócio de dom do amor. Porque daí se você diz que é o dom do amor, o indivíduo não ama porque ele não tem o dom
Não. O indivíduo não ama porque ele não tem fé para obedecer a ordem de Jesus, que é amar. Então a fé, ela é um fruto, assim como o amor, mas ela também é um dom, assim como a profecia. A profecia é um dom, mas não é um fruto. O amor é um fruto, mas não é um dom. E a fé é o quê? É os dois. Existem os dons da fé e existe o fruto da fé. Meu pastor. Glória a Deus, né? Pegando esse gancho a respeito do dom da fé, né? Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Então, a fé nos leva a ser salvo também, né? Nos leva a renunciar à vida que outrora vivíamos, né? Podemos, né, categoricamente trazer a fé em 4 requisitos. Se eu estou certo, a fé, todo ser humano quando nasce, ele tem a sua fé. A fé comum, avaliada à luz da razão. Mas quando ele passa a ouvir a palavra de Deus, ele recebe uma fé que não é uma fé terrena, não se limita, né, com essa terra, é uma fé que ultrapassa o sentido natural. É uma fé que ele passa a crer, né, que mesmo que ele esteja enfrentando dificuldades, aquele a quem ele deposita a fé, ele também dá um dom para que ele possa vivenciar, ou seja, tomar posse, alcançar lugares que ainda ele não alcançou. Então o dom da fé não está patenteado apenas em salvação. Ouvimos falar sobre o dom da fé, o fruto da fé, e a fé salvística também, que nos leva a ser salvo. Então entendemos que a fé, ela nos leva a ser direcionado por um caminho que às vezes nós não conhecemos, né? A fé nos leva a acreditar que o Deus que nos chamou, que nos escolheu, o Deus que agora ele se entregou por nós, ele tem algo melhor para a nossa vida. A Bíblia diz que os heróis da fé muitas das vezes não alcançaram a promessa, mas procuraram ter algo maior do que essa promessa, que a sua fé não se limitava apenas em promessa, em posse de terras, em riquezas aqui, mas a sua fé estava alicerçada numa cidade a qual Deus havia preparado para eles desde a fundação do mundo. Baseado nisso, então o senhor, olha como a nossa mente precisa ser incentivada, né? Gente, vou mais uma vez pedir desculpa, a culpa é minha, tá? Eu me preparei equivocadamente aqui, né, no meu suporte, mas vamos lá. Baseado nisso, meu pastor, ó, que interessante. Eu vou virar aqui, gente, vamos ver se vai ficar melhor assim, pastor, vamos ver. Aí infelizmente aparece um, não o outro, mas tá, vamos lá. Baseado no que o senhor está falando, então a fé, ela não é a consequência, ela é a causa. Por exemplo, eu não creio como consequência daquilo que eu recebi. Pelo contrário, eu recebo como consequência daquilo que criei. Pegou? Exatamente do que você está falando. Inicialmente a gente tem, pelo que eu entendi da sua fala, uma fé natural. Todo filho, ele depende do seu pai, seus pais, né? Então, no simples fato dele lançar-se, por exemplo, aos braços do seu pai, né, ele está crendo que seu pai vai segurá-lo, por exemplo. Isso é uma fé natural. Agora, a fé para crer no Evangelho, que você nominou como fé salvífica, é um passo além. Agora, uma vez que eu já recebi o Evangelho, a fé para a salvação, eu posso desenvolver a fé para receber milagres, provisão, cuidado, orientação. Então eu preciso crer nisso, né? Então é justamente essa fé, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser exercitada. Glória a Deus, né? Que Deus nos ajude em Cristo Jesus. E você falou uma coisa que é bem verdade, dentre outras, né? A fé salvífica, porque a fé, ela é sacramental. O que é sacramental? Aquilo que tem um poder salvífico. Então, assim, qual é a exigência que se tem? Aquele que crer e for batizado, então quer dizer que a salvação, ela resulta, a fé traz resultados, a fé não é o fim, ela é o início. Então observe, aquele que crer e for batizado, precisa necessariamente crer. Crie, Romanos 10:9, por isso falei. Então primeiro eu preciso
crer. Se eu não crer com o coração, não falarei com a minha boca. Romanos 10:9. E uma vez que eu vou falar com a minha boca, de acordo com aquilo que acredito com o meu coração. Isso é chamado de confissão. E aquele que não confessar, não é para os homens, Mateus 10:32, mas diante dos homens não será confessado nos céus. Então a salvação, ela precisa-se necessariamente fundamentar-se no quê? Na nossa fé. Glória a Deus. Então olha quanto é interessante. Agora, não apenas fé para serem salvos, mas também fé para operar obras através daquele que salvou-nos. Por isso Efésios 2:8 que você diz, pela graça sois salvos, e isso é pela fé, não vem de vós, não vem das obras. 2:9, né? Para que ninguém se glorie, não fomos salvos pelas obras, mas para as boas obras. E daí Tiago complementa dizendo que a nossa fé será confirmada pelas obras. Por isso a fé não é o início, não é o fim, mas é o início. E uma fé inoperante não é uma fé existente. Glória a Deus. A fé resultará. Meu pastor, passar para o senhor, estão quase chegando no endereço. E agora é melhor ouvir do que falar, né? Então agora eu vou, né? Então, eu vou ouvi-lo. O que direi depois dessas palavras, né, que trouxeram para nós alegria, né, e gratidão, né? Porque fé, ela se resume, né, em 3 formas, né? Amor e esperança, né? Glória a Deus, é o perigo na estrada. Glória a Deus. Então, o apóstolo Paulo, quando lhe data a carta aos Coríntios, né? O pastor Cristiano aqui fez a alusão sobre o amor que não é um dom, e muitos apregam a respeito disso. Eu tenho uma ideia que o amor é um sentimento, além de tudo, e também uma escolha. Você escolhe amar ou não. Você escolhe ser benigno com esse amor. Você escolhe não tratar com leviandade. É uma escolha, né? Ao tratar do percurso do Evangelho. Então esse amor ou esta fé que está tudo vinculada, né, numa só parte, que é amar a Deus acima de todas as coisas, a fé me leva a ter boas obras. Obras não salvam, mas a prática da minha fé me levará a ter obras, né? O próprio Cristo falou em Mateus 5:13, para que as vossas obras glorifiquem ao Pai que está no céu. Como pode você dizer que tem fé em Deus, que acredita em Deus, que Deus está com você, que você será salvo, se você não tem boas obras? As boas obras são consequências da vida de alguém que tem fé, de alguém que ele agora não está mais na velha vida, mas que as suas boas obras o transformaram, porque a fé traz transformação, a fé causa renúncia, né? A fé nos muda em outra pessoa. Então, fé basicamente é crer, fé é o firme fundamento, e nós temos a certeza que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então, precisamos ter fé, precisamos acreditar, e nesse percurso da nossa fé, como a fé é o firme fundamento, não podemos de maneira alguma deixar de acreditar, porque a fé me leva a ter certeza. Pastor Cristiano. Amém, meu pastor, bênção de Deus. Estamos então aí chegando ao nosso percurso, né? A gente pede desculpa aí pela má qualidade visual, foi um erro meu aqui, mas a fé não vem pelo que vimos. Nós não andamos pelo que vimos, né? 2 Coríntios 5:7. Então nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. E se a fé vem pelo ouvir, então se você não conseguir ver-me, se bem que é meio difícil com esse corpito que Deus me deu, né? Mas pelo menos ouça. E ouvindo essas palavras, que a fé no Senhor Jesus, no nosso Senhor, ela possa em Cristo Jesus firmar-nos, atrair para Ele e manter-nos. E é isso que nos firmará em glória e em glória. Amém. Deus abençoe, meu pastor. São Deus isso abençoe, então, queridos. minhas considerações finais. Deus abençoe. Pós-culto a gente vai estar aí lançando esse vídeo, né, aí no YouTube, para aqueles que puderem assistir em nosso canal e proclamarem para outras pessoas, para que essa fé em Cristo Jesus seja alcançada e alcance outros também. Glória a Deus. É isso, meu pastor. Deus abençoe. Eu me despeço aqui. Em nome de Jesus. Considerações finais, pastor Rodrigo. Deus abençoe a todos, né, que estiver aqui, até aqui conosco, nesse canal. Pastor Cristiano, Deus abençoe. Abrir espaço aí, estarmos aqui compartilhando nossa fé, nossa crença, naquilo que nós acreditamos. Que Deus abençoe a todos, né? Hoje temos um culto abençoado, segundo dia desse congresso. Acompanhamos ontem o homem de Deus, foi bênção, e estamos aqui para somar e para que o reino de Deus venha crescer
cada vez mais. Deus abençoe a todos, um abraço, Amém. até mais.